Você sabe quais são os crimes de trânsito? Não? Então já se prende nesse canal, se inscrevendo, acionando o sininho, para você não cometer o crime de ficar por fora do assunto. O CTB elenca 11 crimes, mas antes de falarmos sobre cada um deles, vamos entender alguns conceitos. A primeira coisa que eu devo te dizer é que para que ocorra um crime de trânsito, deve a situação, o fato, a ocorrência ser através de um veículo automotor. Ah, mas isso é óbvio, Daiane. Não é tão óbvio assim. Imagine só, Glênio aluga uma charrete para fazer uma surpresa para sua namorada Diana. Os dois estavam num belíssimo passeio no Parque do Cocó, quando de repente a charrete bate no ciclista que vinha na contramão e a pata do cavalo quebra a perna do ciclista. Olha só, os dois estavam utilizando a via. Os dois são veículo, mas nem a charrete e nem a bike são veículos automotor. Então, não vai ser um crime de trânsito, porque não cumpriu o primeiro requisito, que é estar no veículo automotor. A segunda coisa é que para ser crime de trânsito, deve estar previsto no Código. Então, se não tiver entre os artigos 302 e 312, que são a previsão dos crimes, não vai ser crime de trânsito, ok? A Lei 9.099 trata dos crimes de menor potencial ofensivo. São crimes cuja pena máxima são de 2 anos. Essa lei traz um benefício para o réu ou indiciado. O que ela faz? Ela troca a pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito. Ou seja, ela troca a detenção por uma multa, por prestação de serviços à comunidade, restrição de permanecer em alguns locais e outros mais. Quando o réu ou indiciado aceita esse acordo de trocar a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ele não vai poder se validar deste mesmo benefício pelo prazo de 5 anos. Daiane, mas por que da explanação desta lei? É porque a Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei 9.099, mais o Código Penal e o Código de Processo Penal serem subsidiários nos crimes de trânsito. O que isso significa? Ser subsidiário. Porque quando o código traz uma lacuna, um espaço, deixa vago como se proceder sobre determinado crime, quem vai complementar essa falta vai ser o Código Penal, o Código de Processo Penal ou a Lei de Menor Potencial Ofensivo, Lei 9.099. Nos crimes de trânsito, há uma proibição penal aplicada pelo juiz ao habilitado, suspendendo a sua habilitação, e ao inabilitado, proibindo-o de obter CNH ou PPD. Essa suspensão ela é diferente da suspensão administrativa. Veja o quadro. Gente, não confunda com a suspensão administrativa. Olha só a diferença entre as duas. Suspensão proibição para obter, ela é penal. Quem aplica é o juiz. O prazo são de 2 meses a 5 anos, o prazo da suspensão. E é relacionado apenas aos crimes de trânsito. Já a suspensão administrativa, quem aplica é a autoridade de trânsito. Os prazos são diferentes, né? Tem aquele infrator que atinge 20 pontos em 12 meses, 6 meses a 1 ano, reincidência, 8 meses a 2 anos, ou quando a infração prevê a suspensão, que o prazo é de 2 meses a 8 meses, reincidência 8 meses a 18 meses, exceto para infrações que já está escrito no próprio dispositivo.
e está relacionada às infrações de trânsito. Ainda sobre a suspensão penal, esta pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com outras penas. Pode também ser usada como medida cautelar em qualquer fase do processo. É uma forma de impedir que o indiciado continue dirigindo por aí como se nada tivesse acontecido e ainda gerando outros crimes de trânsito. Apenas 4 crimes de trânsito traz essa suspensão penal elencada no próprio texto do crime, que são homicídio, artigo 302, lesão corporal, artigo 303, influência de álcool ou substância psicoativa, artigo 306, e corrida ou disputa automobilística, artigo 308. Como vocês podem ver, esses 4 crimes traz a previsão suspensão penal na definição das penas. Ah, Daiane, então essa suspensão penal, ela só vale para esses 4 crimes? Não é bem assim. De cara, os crimes que já têm a previsão dessa suspensão, não tem o que discutir. Mas os outros crimes de trânsito também podem ter essa suspensão proibição penal de obter CNH, mas só no caso de reincidência. Ou seja, tirando o homicídio, lesão corporal, influência de álcool e corrida, o restante dos crimes só terão essa suspensão penal no caso de reincidência. Só mais 4 coisinhas sobre a suspensão penal. Vamos ver o quadro. Sobre a comunicação. O juiz sempre comunica ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado que o condenado é residente. Ou seja, quando o juiz der suspensão-proibição para obter PPD ou CNH, ele também vai comunicar ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado que o condenado é residente. O prazo dessa suspensão é de 2 meses a 5 anos e ela só vai se iniciar após a privação da liberdade. Então, se o condenado está preso, ele só vai começar a contar o prazo dessa suspensão quando ele estiver em liberdade. Entrega da PPD. Quando tiver essa suspensão-proibição, a entrega deve ser de 48 horas após a ação ter sido transitada e julgada. E o recurso é não suspensivo. Multa reparatória é uma multa aplicada pela autoridade judiciária em prol da vítima que teve dano material. Essa multa nada mais é do que uma forma de reparar o prejuízo material sofrido pela vítima. E também não pode ser nem maior ou menor do que o dano. A multa deve ser no valor exato do prejuízo. Olha só as diferenças das multas do CTB. Multa reparatória. Características. Quem aplica é o juiz. É nos crimes de trânsito com dano patrimonial que a gente vai ter essa multa reparatória. E no valor exato do dano. É destinado à vítima. Essas são as características da multa reparatória. Multa administrativa são relacionadas às infrações e é destinado o valor ao Estado. E tem também a multa penal, que é uma pena pecuniária prevista na tipificação penal dos crimes de trânsito e é destinado ao fundo penitenciário. Sobre as agravantes, temos o seguinte: são condutas que, se praticadas, agravam os crimes de trânsito, fazendo com que o juiz deixe de aplicar a pena mínima e opte por aplicar a máxima ou próximo disso. Olha só, são 7 as agravantes e este quadro é para você fazer uma leitura posterior. Neste outro quadro, temos as palavras-chave das agravantes. A primeira, dano a 2 ou mais pessoas, ou risco grave de dano, sem placas
ou com placas adulteradas ou falsas. 3. Sem possuir PPD ou CNH. 4. Categoria diferente. 5. Profissão, cuidados especiais. 6. Veículo adulterado pela velocidade. E 7. Faixa de pedestre. Então, se o condutor pratica um crime de trânsito com essas circunstâncias, serão aplicadas as agravantes ao crime. Essas circunstâncias agravantes não serão aplicadas quando forem elementar do crime. Por exemplo, no artigo 309, que é dirigir sem CNH ou caçada gerando perigo de dano, o inciso 3, que é sem ter PPD ou CNH, não vai ser aplicado, porque ele já é elementar desse crime. Também as agravantes não serão consideradas quando elas forem qualificadoras ou aumentativa de crime. Por exemplo, no crime de homicídio, o inciso 5 não será aplicado, que é aquele de profissão, cuidados especiais. Por quê? Ele já é uma aumentativa deste crime. E já pegando o gancho, vamos falar das aumentativas. As aumentativas são apenas 4 e somente são usadas nos crimes de homicídio e lesão corporal. São essas. Aumenta-se de 1/3 à metade nos crimes de homicídio e lesão corporal culposa. 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. 3. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. E 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiro. Olha só as figurinhas para a gente decorar. Sem possuir habilitação, na faixa de pedestre ou calçada, sem prestar os primeiros socorros e transporte de passageiro. E chegamos nos crimes. Gente, falaremos primeiro sobre homicídio e lesão corporal. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos, mais suspensão, proibição de obter CNH. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos, mais suspensão, proibição de obter CNH. Gente, lembrando que esses dois crimes têm as chamadas aumentativas de penas, que a gente acabou de ver. Também, outra similaridade entre eles é que são os únicos crimes de trânsito culposos. São aqueles crimes praticados por imprudência, negligência ou imperícia. É quando você não tem intenção, foi sem querer, tá certo? Abrindo uma OBS sobre lesão corporal. Gente, olha só. Sabemos que o crime de lesão corporal é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima dele é de 2 anos. E que para esse crime é aplicada a Lei 9.099. No entanto, se o crime de lesão corporal culposa, o crime de trânsito, é claro, for praticado em 3 circunstâncias, perde-se o benefício de ser aplicada a Lei 9.099. Quais são eles? Quando o crime de trânsito de lesão corporal culposa for praticado sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente. E 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora.
Ou seja, no crime de trânsito de lesão corporal culposa, se for praticado pela influência de álcool, corrida ou com a velocidade máxima superior em 50 km por hora, deixa de ser aplicado a Lei 9.099, Lei de Menor Potencial Ofensivo, ok? O artigo 306 fala sobre o crime de dirigir sob a influência de álcool ou substância psicomotora. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, mais aquela suspensão, proibição de obter CNH. Pode ser constatado pela concentração de álcool ou por sinais de alteração psicomotor. E vamos para o bizu. Para decorar a quantidade, preste atenção. Sangue. A quantidade de álcool no sangue tem que ser de 6. Sangue se escreve com a inicial S. 6 também é com a inicial S. Então, o mesmo S, a gente vai fazer 6 e sangue. 6 de sangue. Por que o D? Esse D é de decigrama, tá? Então, são 6 decigramas de sangue. Já a concentração de ar, MIAR03. O que é isso? MIAR03, estação do bebum. Então, lembre-se do bizu. 6 de sangue e MIAR03, estação do bebum. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, mais suspensão ou proibição de obter CNH. O crime de trânsito, de corrida, disputa, tem umas observações quanto ao resultado. A priori, a pena dele é de 6 meses a 3 anos. No entanto, se deste crime resulta lesão corporal grave, a pena passa a ser de reclusão de 3 a 6 anos. Agora, se deste crime de corrida, disputa, gerar homicídio, o que acontece? A pena deixa de ser aquela de detenção e passa também a ser de reclusão, mas agora de 5 a 10 anos. O restante dos crimes não tem muito o que se falar. Todos eles têm penas de detenção de 6 meses a 1 ano. Fazendo algumas poucas leituras é o suficiente para você fixar. São eles. Artigo 304. Deixar de prestar socorro ou não podendo deixar de solicitar a autoridade pública. 6 meses a 1 ano ou multa. Mesmo que na sua omissão seja suprida por terceiro, haja morte instantânea ou ferimentos leves. 305. O condutor do veículo se afasta do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil. Pena: detenção 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 307. Violar a suspensão/proibição de obter a PPD ou CNH. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Nas mesmas penas incorrem aquele condenado que deixa de entregar no prazo de 48 horas a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 309. Dirigir veículo automotor em via pública, sem PPD ou CNH, ou ainda cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Detenção, 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção a pessoa não habilitada ou cassada ou com o direito suspenso, que
ou que não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. A mesma pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estação de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Detenção, 6 meses a 1 ano. Artigo 312, que é o último. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, a fim de induzir a erro o agente policial. É a pessoa que mexe no crime, né? Mexe lá na cena, que é para induzir a erro, tirando a sua culpa. Detenção de 6 meses a 1 ano. Por fim, o artigo 312-A traz situações em que a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E que no inciso 4 é basicamente um resumo dos outros 3 incisos. São eles: artigo 312-A. Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 1. Trabalhar aos fins de semana em equipe de resgate do Corpo de Bombeiro e em outra unidade móvel especializada no atendimento a vítimas de trânsito. Trabalho em unidade de pronto-socorro, hospital da rede pública que recebe vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentes de trânsito. E o quarto, outras atividades relacionadas a resgate, atendimento, recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Acabou! Sobre os crimes de trânsito é isso. Não esquece de dar o seu like. Até o próximo vídeo.